São muitas ações em decorrência de várias irregularidades que o Ministério Público tem constatado quanto ao funcionamento do Hospital de Augustinópolis. Essas informações elas chegam das mais variadas formas. Exemplo, parentes ou pacientes que comparecem à promotoria para reclamação quanto à falta de atendimento. Muitos profissionais do próprio hospital se sentem revoltados, ficam indignados com a falta de condições de trabalho. Vários profissionais do hospital também procuram a promotoria para informar quanto às irregularidades e recentemente até mesmo tem um funcionário do Ministério Público que constantemente já faz visitas ao hospital porque sempre que vai encontra algum tipo de problema, especialmente a falta de atendimento no que se refere à realização de cirurgias ou o próprio atendimento lá na recepção do primeiro atendimento e também a falta de profissionais que, embora estejam na escala de trabalho, não comparecem ou comparecem com atraso ao Hospital de Augustinópolis, cumprindo a carga horária. Em relação ao uso político do atendimento no hospital, temos uma ação tramitando de improbidade administrativa, responsabilizando o ex-diretor por ter feito uso político do hospital, e bem como há um inquérito na Polícia Federal apurando a compra de votos mediante o atendimento direcionado para os eleitores de determinados candidatos no Hospital de Augustinópolis. Então, tem em trâmite esse inquérito, mas que os nomes nós não iremos mencionar quais as pessoas que estão sendo investigadas, mas há uma apuração em trâmite. Nós tivemos, durante as apurações, constatamos que no Hospital de Augustinópolis só havia um profissional otorrinolaringologista. Esse único profissional também possuía vínculo no estado do Maranhão com a Universidade Federal. E, diante da incompatibilidade de cumprir as duas cargas horárias nos dois estados, o estado do Tocantins teve a infeliz ideia de ceder o único profissional de otorrino atuando aqui no Bico do Papagaio pelo Hospital de Augustinópolis. Ele foi cedido para o estado do Maranhão. É como o estado dizer que aqui estava sobrando médico. E nós hoje não temos atendimento de otorrino em Augustinópolis por obra e graça do governo do estado que cedeu ao Maranhão o único profissional dessa área. Então nós estamos pedindo a anulação desse ato, dessa portaria que cedeu o profissional para trabalhar em outro estado, tendo em vista a incompatibilidade de ceder um profissional no momento que o estado não tem atendimento na área. As pessoas estão se dirigindo a Araguaína, a Palmas. Tivemos uma situação de uma criança que a família teve que se deslocar para fazer atendimento em Palmas e não tinha as condições de transporte, as condições de hospedagem lá, e sendo que essa pessoa mora em Augustinópolis e poderia ser atendida perfeitamente no hospital daqui, se o profissional não tivesse sido cedido para outro estado. No caso dos urologistas, destaque-se que foi o último ato do ex-governador. O governador Marcelo Miranda foi cassado num dia. No dia seguinte, como último ato, baixou uma portaria transferindo os 3 urologistas de Augustinópolis para Araguaína. Isso ocorreu numa sexta-feira, sendo que na semana seguinte tínhamos vários atendimentos agendados para pessoas naquele hospital e simplesmente essas pessoas não foram atendidas, foram mandadas para casa porque não ficou nenhum profissional. Essa situação dos urologistas ela está parcialmente resolvida, porque já houve um acordo na Justiça que esses profissionais irão ficar uma temporada atuando em Araguaína, em Augustinópolis e posteriormente retornarão a Augustinópolis. Então a nova administração reconheceu essa situação e chegou a um acordo para resolver isso aí. Gera preocupação o fato de que o Hospital de Augustinópolis já caminha para ter
quarto profissional na administração. Então já tivemos 3 profissionais que passaram pela administração do hospital, isso de janeiro a agosto. Gera uma preocupação por causa da instabilidade, mas ressaltando que é um ato que depende do governo do estado, na pessoa do senhor governador e do secretário de saúde, é um ato discricionário deles e não se pode impedir que haja essas mudanças. Então eles podem realmente fazer essas alterações porque são cargos de confiança e quanto a essas mudanças de direção do hospital, a gente não pode interferir entrando com ação ou qualquer outra forma de impedir. Isso é um ato de gestão que fica na discricionalidade administrativa da autoridade do senhor governador do estado. Nós temos algumas ações que já estão em fase mais adiantada. Por exemplo, tem uma ação que ela reivindica a melhoria dos serviços do Hospital de Augustinópolis em todos os setores, com fornecimento de material, fornecimento de alimentação, vigilância do hospital, todas as condições de trabalho. Isso aí nós já temos uma liminar deferida pela Justiça e estamos agora aguardando um cumprimento por parte do Estado. Como foi mencionado, embora que a grande quantidade de irregularidades são situações pontuais e em cada ação dessa tem ou o Estado ou algumas pessoas que estão sendo processadas, direcionadas. Mas se nós pegarmos todos os processos, nós verificaremos que o grande responsável é o Estado do Tocantins. Os gestores do Estado do Tocantins são os grandes responsáveis pelas irregularidades que foram apuradas. E, entre os profissionais, uma pequena quantidade são aqueles que dão causa à maioria dos problemas. Então, o hospital ele funciona, é um hospital que ele tem condições de funcionar bem, como já funcionou anteriormente, porque está provido com homens e mulheres de bem que estão trabalhando em prol da população. Mas a falta de rigor do Estado em apurar as condutas e irregularidades e até mesmo o apoio. Veja bem, eu tenho um servidor que ele é contrato temporário. Ele foi processado por cometimento do crime de concussão, por receber propina. Ele foi processado por improbidade administrativa. Foi afastado judicialmente. O juiz determinou o afastamento dele por 60 dias. E mesmo assim o Estado, posteriormente, manteve o vínculo dessa pessoa trabalhando. Então demonstra que não está tendo um rigor do Estado em combater as irregularidades.